Terça-feira eu vim aqui domingo, Celso, hoje é quinta, estou aqui. Mas Deus cuidou aqui na terça. Deus cuidou daqui ontem também nos ensaios, amém? Deus está cuidando aqui. Deus cuida de você. Você crê nisso? 1 Coríntios 11:1. Quem achou? Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Vou ler mais uma vez. Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Senhor, o culto é para Ti. Estamos aqui por Ti, para engrandecer o Teu santo nome e declarar a nossa completa dependência do Senhor. Eu sei que o Senhor já começou a falar aqui desde que esse culto começou. O meu pedido é que o Senhor continue fazendo isso. Agora de uma forma ainda mais especial, tratando aos nossos corações, meu Deus, porque nós precisamos de Ti, precisamos da Tua palavra. A palavra do Senhor, eu sempre falo isso, é o alimento da nossa alma, é o alimento que fortalece o nosso espírito. Nós precisamos desse alimento, Senhor. Por isso, vem nessa noite, mais uma vez, tratar com os nossos corações. Assim, crendo, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, amados. Graças a Deus. Amém? Uma das missões que o Senhor concedeu ao apóstolo Paulo foi a responsabilidade de ele trazer uma edificação, uma estruturação para a igreja do Senhor. A igreja cristã surgiu num momento muito especial, um mover e derramar do Espírito Santo de uma forma muito poderosa, intensa. Sinais e maravilhas eram vistos no meio dos discípulos, dos apóstolos, e gradativamente a igreja do Senhor, mesmo com tanta dificuldade, mesmo com tantas perseguições, ela foi se estabelecendo. E nas cartas de Paulo a gente vai encontrar toda a direção para a gente entender como é que uma igreja se porta. Eu sempre gosto de lembrar que a igreja somos nós, a igreja sou eu e a igreja é você. Diga para o seu irmão: irmão, prazer, igreja, eu sou igreja, somos igreja, né? Isso, nós. E aqui a gente vê isso. Em especial, a igreja que estava lá em Corinto, você que já deve ter lido, quem não leu, leia, você vai perceber que a igreja era uma bênção, mas também uma igreja que tinha muitos problemas. Uma igreja que deu muita dor de cabeça para o apóstolo Paulo, diga-se de passagem, mas que ele, poderosamente usado pelo Espírito de Deus, tratou com aquela igreja, e essa palavra que ele traz, ela trata conosco até hoje. Amém? E aqui ele vem, sabe, amados, com uma frase que quando a gente olha assim, ele fala para a igreja, que nessa frase sintetiza como é que alguém realmente quer se portar como um cristão, como um cristão se lida com situações e como deve ser uma pessoa que quer, mesmo diante de um mundo tão cheio de lutas, de um mundo tão cheio de desafios, de perseguições, como a gente fala no evangeliquez, cheio de tempestades e cheio de desertos. Tudo isso aqui vai depender da forma como a gente vai se posicionar. Paulo, ele cantou a pedra aqui dizendo: vocês querem superar isso? Vocês querem realmente vencer as adversidades? Vocês querem realmente serem fortalecidos? Vocês querem estar bem diante das situações? Então eu vou dar a dica para vocês: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo, ele teve a ousadia, porque ele exatamente procurava fazer isso. Ele
conheceu a Cristo de uma forma extraordinária. Para os irmãos que não sabem, Paulo ele teve o privilégio de se converter através de Jesus ressuscitado, irmã Ângela. Pense nisso. Jesus já tinha ressuscitado e foi lá, apareceu diante dele e disse: Paulo, você para mim é um vaso escolhido. Eu escolhi você, não tem mais para onde correr não. Você será vaso nas minhas mãos para levar o evangelho. E aí, desde então, ele procurou ser como Cristo, imitar a Cristo, ter Cristo como referência, ter Cristo como modelo, ter Cristo como inspiração. E assim tem que ser a nossa vida. Ele diz: olha, sejam, se tornem, se transformem em meus imitadores como eu imito a Cristo. E aqui a gente vai ver que diante disso, ser um imitador de Cristo vai nos dar, como é que eu posso dizer, o entendimento de qual é a nossa posição, de como a gente vai se comportar diante de certas coisas na nossa vida. Por exemplo, como é que alguém que imita a Cristo, que procura seguir a Cristo, se comporta diante das lutas? Tem alguém passando luta aqui? Vou até botar lutas. Quem tem lutas? Pronto, né? Como é que a gente está ali? Como é que está aí esse momento nosso com as lutas? Lá em Romanos, carta de Paulo, ele diz, capítulo 8, versículo 38 e 39: pois eu estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Diante das lutas, quem imita Cristo tem convicção de que o amor de Deus, que o amor do Senhor, que Jesus Cristo é maior do que tudo. Ele está certo que não existe nada mais forte, nem aqui, nem fora daqui. Não existe nada mais poderoso do que o amor do Senhor Jesus Cristo sobre nós. Você consegue entender isso? Porque geralmente nas lutas, se a gente não tem convicção, vem um monte de coisa na vida da gente. Vem medo, vem vontade de desistir, vem dúvida, vem, sabe, a gente se perde. Mas quem está convicto, quem está certo, peraí, nada, nem ninguém, nem poderes, nem demônio, nem anjo, ninguém pode nos separar do amor de Deus. Ei, deixa eu lembrar para você, hoje é dia 15 de junho de 2023, o amor de Deus está sobre a sua vida, o amor de Cristo está sobre a sua vida, e não tem nada mais forte do que isso. Amém? Amém? Então, diante da luta, é convicção de que somos amados pelo Senhor, e de que se temos o amor de Deus na nossa vida, temos o cuidado dele na nossa vida também. Maior é aquele que está em nós. Amém. Glória a Deus. E vamos seguindo. E a gente também, como imitador de Cristo, tem também postura diferente de coisas que, sabe, é comum ao ser humano na caminhada na vida. Nessa luta, nessa caminhada, nós temos altíssimas possibilidades, altíssimas probabilidades, Jorge, de sermos machucados, de sermos feridos por pessoas, por situações, sofrermos certos traumas, que você vai perceber que aquilo que nos causa dor, geralmente a gente tem mais dificuldade de se livrar na nossa vida. Aquilo que nos machuca tem mais propriedade de ficar aqui grudado no nosso coração. Tem um ditado antigo que diz assim, que quem bate esquece, mas quem apanha, né? Acho que tem uma música lá dos tempos do missionário Wellington que falava assim, né? Quem bate esquece, quem apanha lembra, né? Enquanto eu não morrer, eu não vou esquecer do que você me fez. Lembrou, não foi?
Isso lembrou? Irmã Neide Rio agora lembrou. Não é? Só que esse do apanhar e do lembrar, dependendo como isso esteja, isso faz muito mal para a gente. Isso nos prejudica. Isso pode nos levar a abismos. Isso pode, nos ferir. Então, o cristão, ele sabe, ele tem uma posição diferente quando ele toma umas pancadas na vida. Filipenses capítulo 3, versículo 13, diz assim: preste atenção, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Qual é a posição aqui do cristão em relação às dores, aos traumas? Seguir em frente. Como diz o profeta Jeremias, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, prosseguir, ir em frente. Meu irmão, minha irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Muita coisa na nossa vida vai se levantar, vai bater mesmo com força, vai até nos derrubar. Mas o Senhor nos estende a mão e diz: bora, vamos, levanta. Para de colocar essas coisas que já te aconteceram. Ei, Jesus já curou as suas feridas. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O cristão, ele não caminha olhando para trás, não. Porque se a gente só vive olhando para trás, a gente corre o risco de cair, porque não sabe para onde está indo. Amém? O cristão, diante das lutas, ele faz uma coisa: esquecendo daquilo que se foi, eu prossigo, sabe, Daniel? Eu vou para o prêmio. Ei, tem prêmio esperando você. Diz para o seu irmão: irmão, tem um prêmio esperando por você. Tem que estar lá com o seu nome, a coroa da vida, que Deus preparou para aqueles que o amam, para aqueles que vão perseverar até o fim. Tem alguém aqui que vai? Amém. Jesus fazia assim. Você já pensou se Jesus guarda coisa do passado? Oh, meu Pai, misericórdia de nós. O primeiro a tomar uma voadora seria Pedro, não era não? Você vê como Jesus faz? Deus é bom. E o tempo todo. Mas, pastor, às vezes também nessa caminhada acontece muita injustiça. Acontece coisas que, poxa, a gente está ali seguindo, procurando fazer ali tudo certinho, e vem de repente situações e fala: Senhor, por que isso está acontecendo comigo mesmo? Lembrei de Valentina ontem. Mamãe, isso não é justo. Minha menina está falando isso aí. Não é justo, mamãe, porque ela não pode comer mais doce. Ela dizendo que não era justo. Diante da injustiça, como é que um cristão se comporta? Sabe? Tem coisas que vêm assim na vida da gente de uma hora para outra. Sabe? Que se a gente não souber lidar, isso pode comprometer totalmente a nossa caminhada. Diante da injustiça, Atos 16, 25, olha, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos o ouviam. Quem não conhece o contexto dessa passagem, se dá quando Paulo e Silas, Daniel, estavam pregando o Evangelho, e tinha uma jovem que diz o texto em Atos dos Apóstolos, que ela tinha um espírito de adivinhação. Tinha um cãozinho dentro dela que dava revelamento das pessoas. E aquela menina Jorge ficava, quando viu Paulo e Silas: ei, esses homens são servos de Deus Altíssimo. Esses homens são servos. O Satanás querendo fazer zoada, né? E Paulo olhou assim para trás: vai-te embora, diabo, em nome de Jesus. Expulsou e deu um problema sério, porque aquele espírito, ele era a fonte de renda de uns caras que usavam a menina, o espírito, para ganhar dinheiro com adivinhação. Foi o que eles fizeram.
fizeram uma denúncia contra Paulo e Silas. E eles foram presos. Eles estavam fazendo o quê, irmãos? Pregando o Evangelho. E foram presos. Detalhe, antes de serem presos, eles foram açoitados em praça pública, na frente de todo mundo, irmão Sueli. Rasgaram as roupas e bateram em Paulo e Silas. Pense na vergonha. A sentença da época que os romanos davam era uma quarentena de chibatadas. Quarentena, você já sabe, 40. Cada um tomou 40 chibatadas daquela de arrancar o couro, literalmente. E depois eles foram jogados numa prisão. E Lucas, que é o autor de Atos dos Apóstolos, ele descreve o seguinte: colocaram eles num cárcere inferior. Ou seja, tinha o cárcere, tinha cadeia e tinha uma subcadeia lá. E nessa subcadeia amarraram eles num tronco. E aí, diante de tamanha injustiça, poderia se esperar tudo. Reclamação, Celso, murmuração, um falando com o outro. Está vendo o que é que dá a gente seguir a Cristo? Está vendo por que você foi fazer aquilo ali? Olha onde a gente veio parar. Mas o que foi que aconteceu? Perto da meia-noite, eles estavam fazendo o quê? Orando e cantando hinos e louvando a Deus. E aí, o bonito é que os outros presos que estavam lá estavam escutando isso. Quem conhece a história sabe o que aconteceu. Deus disse: opa, ali tem cristão, ali tem meus filhos me louvando. Deus mandou um terremoto na prisão e as cadeias de todos foram abertas milagrosamente. O que é isso? A postura diante de uma injustiça é continuar confiando no Senhor, é não murmurar, é exaltar o nome do Senhor. Quem está perto de você está olhando o seu comportamento, viu? Quem anda com você vê como você se comporta e diz assim: poxa, meu irmão, fizeram uma coisa tão errada com ele, mas olha, ele parece que nem está bem, está firme, está indo para a casa do Senhor. Deus está vendo, Deus cuida. Cristão, ele não devolve na mesma moeda. Cristão, ele faz a diferença. Cristão ora por quem persegue ele. Cristão abençoa quem está amaldiçoando ele. Você está entendendo isso? Pastor, é difícil esse negócio, não é não? É. Mas Cristo é a nossa maior referência. E é fazendo como Ele fez que a gente vai encontrar sempre força para suportar tudo de ruim que a gente possa passar por aqui. Quando Jesus disse: tenha um bom ânimo, eu venci o mundo, é no momento que a gente olha para Ele e segue os passos dele. Assim como Ele venceu, a gente vence também. Entenda isso. E por último, para a gente orar, como é que um imitador de Cristo se posiciona diante das necessidades? Eita glória, né, missionária Tiara? Eita glória, eita. Cheguei a abrir a geladeira em casa, estava uma fartura, faltando tudo. Eu abri a geladeira, parecia o oceano, só tinha água. Não é? Eita glória. Abri o armário, tinha um pacote de biscoito, creme, crack. 2 baratas saíram numa carreira da pé de lá. E o negócio é bom. E a glória. Fui abrir a gaveta, parecia aquelas bombas de surpresa, quando você abre a gaveta, os boletos fazem assim. Hein? Fui olhar na conta, hein, Jorge? Estava assim, ó, o zerinho, ó. Olhando para você. Hein? Como é que a gente faz agora? E agora? Filipenses 4:12. Paulo mais uma vez aqui. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente. Viver como? Viver como? Isso. Em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece.
Não tem nem muito o que explanar aqui. Aprender o segredo de viver contente em toda situação é viver em todo tempo na dependência desse nosso Deus Todo-Poderoso. Domingo passado, nós falamos aqui sobre isso. O próprio Paulo fala que o nosso Deus vai suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Ei, o Senhor é o nosso pastor. Vai ter momentos, escute isso, que vamos passar por necessidades, mas também nesses momentos, Deus vai estar conosco. Na hora da fartura, graças a Deus. Na hora da necessidade, graças a Deus. É passar, é aprender a ter o muito e aprender também a ter no pouco. E eu penso, aqui vem um pensamento meu, quando a gente sabe ser grato no pouco, oh, que coisa maravilhosa, a gente sabe o que é ser feliz. Quem entende o que eu estou falando? Irmãos, se nós fôssemos meditar aqui sobre imitar a Cristo, a gente não ia sair mais dessa igreja, porque tem muita coisa da parte de Cristo para nos ensinar. Eu não sei qual é dessas situações que de repente você está enfrentando aqui, mas seja qual for, o caminho é procurar imitar a Cristo. O caminho é procurar entender o seguinte: em meu lugar, o que é que Jesus faria? Se eu fosse Jesus, Jorge, como é que eu ia me lidar com essa situação? Só que vem um importante e fundamental detalhe: para eu ser um imitador de Cristo, eu tenho que andar mais Ele, eu tenho que conhecer Ele. E como é que eu conheço Jesus hoje, pastor? A sua palavra está aqui. Temos também o Espírito Santo, que foi, Jesus é massa demais. Ele diz assim por discípulo: olha, eu estou indo, viu, né, missionário? Eu estou indo, vou ajeitar lá a casa para nós, mas não vou deixar vocês órfãos, não. Vou deixar o Espírito Santo com vocês, que vai lembrar tudo o que eu disse para vocês, que vai dar força para vocês, tá, glória a Deus. Ele vai sustentar vocês. O Espírito Santo está aqui. Ele é a referência do próprio Cristo, que a gente precisa se espelhar nesses momentos. Amém, amados? Amém. Tem imitador de Jesus aqui? Fique em pé no seu lugar, por favor. Eita glória!